Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês nos assistem. É com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito do Consumidor. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG Santa Maria da Glória, localizado na cidade de Maringá. Na aula passada, nós tratamos sobre as cláusulas abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor. Nós verificamos que o artigo 51 nos demonstra um rol exemplificativo do que vem a ser considerado cláusulas abusivas. E neste momento, nessa aula, eu quero trazer julgados recentes do Tribunal de Justiça do Paraná, da qual justamente evidenciam na prática quais são as cláusulas abusivas mais comuns dentro do mercado de consumo. É muito importante que as causas que eu vou trazer aí justamente nessa aula, são causas recentíssimas. Temos causas relativas ao mês passado, ao mês de março de 2020, no máximo até janeiro, salvo engano. Então são casos que diariamente o consumidor vem pleiteando no Poder Judiciário uma equalização e também uma revisão do seu contrato, justamente com vistas a revisar e desconsiderar cláusulas que são adotadas como cláusulas abusivas dentro de uma relação de consumo. Nesse momento é importante evidenciar que o artigo 51 ele traz apenas um rol exemplificativo, ou seja, são infinitas outras possibilidades das quais o Poder Judiciário vem adotando e vem interpretando para que considere o contrato como uma cláusula respectivamente abusiva. É muito importante que vamos ver questões referentes a planos de saúde, questões referentes à agência de viagens, questões referentes a bancos, enfim, vários agentes de fornecedores, das quais, aí, conforme eu já informei vocês, diariamente vem atribuindo seus contratos esses de adesão, cláusulas abusivas das quais colocam o consumidor em severa desvantagem. É o Poder Judiciário que faz essa equalização. É o Poder Judiciário que equilibra as relações entre comerciante e consumidor. É a partir do momento que o Poder Judiciário, ao interpretar um respectivo contrato e uma conduta do fornecedor, que declara que aquela conduta ou cláusula é considerada como abusiva e invalida a aplicabilidade daquela menção. É muito importante que nós vamos ver casos também da qual o Poder Judiciário venha reduzir multas contratuais, principalmente em relação à rescisão de contratos. Pois bem, pessoal, vamos dar seguimento? Olha que interessante esse nosso primeiro slide. Justamente eu separei em alguns itens para que fiquem aí justamente mais fácil a interpretação das formas das quais o artigo 51 traz sobre as cláusulas abusivas. Primeiramente, o caput do artigo 51, conforme eu já informei na aula passada, ele traz uma menção muito importante. Ele traz que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais seguintes. Ou seja, quando eu tenho uma cláusula contratual que foi julgada pelo Poder Judiciário e foi considerada como abusiva naquele presente caso, nós temos que essa cláusula não possui eficácia jurídica, ele não traz efeitos para o consumidor. A cláusula se torna-se aí inoperante, torna-se uma cláusula sem aplicabilidade e sem força vinculativa entre fornecedor e consumidor. E entre os exemplos do artigo 51, eu destaquei aqui nesse primeiro momento os mais comuns. Justamente o inciso 1 traz que é considerada como cláusula abusiva aquela que impossibilita, que exonera, que atenue responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualquer natureza de produtos, de serviços ou impliquem a renúncia ou as exposições de direitos. Nós temos que é vedado o fornecedor trazer uma cláusula contratual
na qual diz que o consumidor não poderá entrar no Poder Judiciário para justamente pleitear danos morais ou pleitear perdas e danos por conta justamente da rescisão contratual. Em segundo momento, nós temos que, no artigo 51, inciso 2º, que é considerado como cláusula abusiva, aquela que subtrai ao consumidor o direito ao reembolso da quantia já paga. Então nós temos aqui uma outra forma da qual nos contratos de fornecimento de serviço ou produtos, os contratos das quais implicam que o consumidor não terá o direito ao reembolso dos valores de decorrência foram pagos, implicam aí como cláusula abusiva. O terceiro item diz respeito como abusividade às cláusulas que transferem aí a responsabilidade a terceiros. No inciso 4º, nós temos que é estabelecido como abusivo as cláusulas que colocam o consumidor aí em desvantagem exagerada perante o fornecedor, bem como cláusulas que sejam incompatíveis a uma boa-fé e também a um equilíbrio contratual, a equidade. Em segundo momento, nós temos no artigo 51 ainda, destacando as principais cláusulas abusivas. Lembrando que nós estamos verificando um rol exemplificativo, um rol mais subjetivo e aberto, e agora, depois dos estudos do caso, isso vai ficar bem mais claro para vocês, porque a gente vai tratar justamente situações completas de consideração de cláusula abusiva. É considerada abusiva aquelas cláusulas que não estabelecem ou que impossibilitam a inversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor. Nós temos que nos atentar que no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que é direito fundamental do consumidor a inversão do ônus probatório. Ou seja, nós temos que o consumidor, de certo modo, possui uma vantagem processual em cada caso concreto. Vocês lembram nas primeiras aulas de direito do consumidor que eu disse para vocês que o fornecedor tem a maior capacidade de provar o fato em questão. Sendo ele como o maior responsável para provar o fato em questão, nós temos que há, dentro do diploma consumerista, a respectiva inversão do ônus da prova. Nós temos ainda a questão da determinação da cláusula compulsória de arbitragem como uma cláusula abusiva, ou seja, não podemos aplicar obrigatoriamente a jurisdição privada. Eu já expliquei isso na aula passada. Nós temos ainda, deixar ao fornecedor a opção de concluir o contrato, permitir que o fornecedor altere diretamente ou indiretamente a variação do preço de maneira unilateral, que autoriza o fornecedor a cancelar o contrato de forma unilateral sem que esse direito seja também conferido ao consumidor. Enfim, e aqui nós temos a segunda parte de outras situações das quais são consideradas aí como cláusulas abusivas. Entre elas destaca-se aí, todas que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, todas que inflijam ou possibilitam violação de normas ambientais. Perfeito, pessoal? Agora a parte mais interessante da aula, que eu vou aí justamente nesse período, nesse restante da aula, trazer, se eu não me engano, são aproximadamente 9, 10 casos, das quais trazem aí uma aplicabilidade prática, justamente das cláusulas abusivas dentro de situações e aí justamente questões recentes. Olha que interessante, hoje é dia 4 de junho, e nós temos no mês passado um acordo, uma jurisprudência, na qual trata da seguinte situação. Essa jurisprudência é relativa a um processo de 2018, perfeito, que agora foi julgado pela turma recursal do Paraná. A turma recursal é justamente uma turma de 3 juízes, das quais proferem decisões em órgão colegiado. São decisões colegiadas porque são decisões ainda escritas no 2º grau de jurisdição do Juizado Especial Civil. Vocês vão verificar ainda que os juizados especiais cíveis
a Lei 9.099 de 95, traz que cabe recurso às decisões de primeiro grau, ou seja, as decisões feitas por juízes de direito ou juízes leigos em primeiro grau, cabe recurso às turmas recursais, né, que chama-se o recurso inominado. E aqui é um recurso nominado proferido aí pela responsável, pelo relator, juiz Nestário da Silva Queiroz. E o caso é o seguinte: trata-se de uma indenização por danos materiais e morais, na qual é relativo a um contrato de prestação de serviço. Prestação esta atinente a um ônibus fretado com destino aí a um evento musical na cidade de Curitiba. E o que aconteceu? Então imagina que o pessoal contratou justamente essa prestação de serviço para que seja aí transportado, né, até o show do Bon Jovi, por exemplo, que aconteceu na Pedreira Paulo Leminski, lá em Curitiba, lugar fenomenal. E olha que interessante, nesse caso em concreto, as pessoas que foram lá justamente para curtirem o show, para que justamente contrataram um ônibus para a sua segurança, contrataram esse frete principalmente para evitar transtornos, evitar chegar lá e pagar R$50 de estacionamento, evitar chegar lá com trânsito, com caos, justamente se aí, né, disponibilizaram em pagar e fretar esse ônibus. E o que aconteceu nesse ônibus, pessoal? Aconteceu um furto. Não sei se foi de um ou mais aí sujeitos, contratantes, consumidores, que nesse furto aí aconteceu no interior do veículo. E esse ônibus estava estacionado em uma via pública, ou seja, não estava estacionado em estacionamento particular. Então o dono da transportadora, né, o dono da van, do ônibus, ao invés de deixar o seu veículo com pertences pessoais, né, que o pessoal deixou bolsas, deixou, né, às vezes material de higiene pessoal, enfim, bebidas dentro do ônibus, dinheiro, enfim, celular até, né, bolsas. Ao invés de deixar o veículo em uma situação, né, em um local, um estacionamento privado pago, ele deixou em uma via pública. E aqui houve uma, justamente, decisão do juiz de segundo grau, da qual ele fala que isso, de certo modo, é uma cláusula abusiva caracterizada pelo artigo 51, inciso 4º. Ou seja, nós temos aqui uma cláusula abusiva de obrigações iníquas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem ou são incompatíveis aí à boa-fé. E julgou procedente o recurso, fixando em dano moral o valor de R$1.000, certamente mantendo os danos materiais relacionados aos objetos outrora aí furtados. Perfeito, pessoal? Olha que interessante aqui o nosso próximo caso. É um caso recente também no mês passado, dia 22 do mês retrasado, 22 de 4 de 2020. É um processo que iniciou-se em 2019, né, e teve decisão em segundo grau em 2020, no mês retrasado. E aqui é em relação a um contrato bancário. Ou seja, uma ação de revisional, uma revisional, uma apelação civil que foi proferida na vara civil, a primeira decisão, e depois foi lá para a turma, para a 5ª Câmara Civil, lá em Curitiba, no Tribunal de Justiça, e quem julgou foi o desembargador Carlos Mansur Arida. E olha que interessante esse caso, tá? É um contrato que tinha uma garantia por alienação fiduciária, ou seja, estava contida lá uma garantia em relação a uma penhora, né, a um bem em questão da qual estava em garantia sobre a alienação fiduciária. E lá foi fixada uma taxa de juros remuneratórios que supera uma taxa do dobro da média do mercado. E isso foi considerado pelo juiz como abusividade. Ou seja, o juiz, no seu próprio convencimento motivado, na sua persuasão racional, no seu entendimento, né, indicar o mais adequado patamar de juros e não a taxa de mercado, segundo aí as particularidades do risco envolvido pelo empréstimo. Tá? Aqui traz uma decisão do STJ que traz um RESP referência que possibilita, que fundamenta essa decisão.
E aqui houve justamente com base no artigo 51, inciso 4º, né, com igual à decisão anterior, houve uma redução da taxa de juros ao percentual equivalente ao dobro da média, uma comissão de permanência acumulada aí com encargos. Então houve o afastamento dos demais encargos moratórios, dos demais encargos relacionados aos juros e também à taxa outrora fixada. Perfeito, pessoal? Então é um caso revisional, um caso de uma revisão do contrato bancário, a qual verificou-se que os juros aplicados superava a média de mercado, então foi declarado aqui a abusividade destes juros com base no artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, nesse outro caso, também relacionado a serviços de entretenimento, nós temos julgado justamente pela terceira turma recursal, então é um caso de juizado especial cível. Sempre que vocês verificarem turma recursal, recurso nominado, é um caso de juizado de pequenas causas, juizado especial cível, que teve relator juiz, né, não é desembargador aqui, é juiz, Fernando Cheyenne Ganem, tá? Processo de 2019, que foi julgado dia 20 de 4 de 2020. Diz respeito a uma compra pela internet. O que foi adquirido pela internet foi um ingresso de show. É muito comum nesses sites Alô Ingressos, nesses sites aí referente à venda de ingressos de shows, né? Peças teatrais, stand-ups, etc. E lá existia uma taxa de conveniência de 20%, ou seja, a administradora da página que vendia os ingressos online tinha uma retenção, uma taxa, uma cobrança de 20%. E o juiz julgou aí justamente abusivo esta respectiva taxa de 20% da dona da empresa, do site, e trouxe aqui justamente com base também no artigo 51, inciso 4º do CDC, e condenou aqui que essa empresa de ingressos, né, empresa online, esse site de ingressos, restituísse em dobro o valor da taxa, ou seja, né, restituísse aí o valor que foi relativo ao valor do convite, 20%, em dobro. E também configurou-se a má-fé, né, justamente porque utilizou da vulnerabilidade do consumidor, na qual incluiu cobrança de serviço não usufruído. Né? Então, o entendimento do juízo nesse caso é que, poxa, já há cobrança de ingresso, geralmente esse ingresso já está contemplado a taxa de intermediação do agenciador, né, do site, com o consumidor, e não pode, então, o consumidor, além de pagar pelo ingresso, que em tese já está essas taxas de venda inclusas, ele paga mais 20% a título de taxa de conveniência. Eu lembro até na época, pessoal, que esse julgamento, na verdade nós tivemos, no final do ano passado, salvo engano, uma série de julgamentos nesse teor, tá? Eu lembro que houve uma repercussão muito grande, principalmente na área de entretenimento, né? De promotores de eventos, de pessoas que justamente trabalham com show business, né? Nós tivemos aí várias justamente movimentos, né? Dessas empresas a fim de desconstruir esta menção aí, a impossibilidade de cobrar taxa de conveniência. Houve inclusive uma alteração do modus operandi aí dessas empresas, na qual vincularam, né? Faz tempo que não se vende ingressos de show, porque não se pode mais aglomeração, esse setor de entretenimento foi um setor bem afetado. Enfim, de certo modo eles estão incluindo já o preço X do ingresso, essa taxa já, né? Então, por exemplo, se você comprar aí na Maringá FM, custa R$50 o ingresso, você compra no site, custa 70, 80, ou tem um lote acima, justamente para que seja embutida indiretamente essa taxa de conveniência, que é o lucro aí do respectivo site. Perfeito? Só nós temos outro caso aqui, que é um caso um pouco maior, tá? Justamente traz a mesma questão. Olha que interessante, é um caso relativo aqui também a impressões de ingressos de show, um caso dia 20 de 4 de 2020, é o mesmo aqui, não, aqui é o mesmo caso, tá? Peço até desculpas, é o mesmo caso aí, mas aqui é uma versão
com maiores informações, né? E aqui ele traz uma tese de que não se pode cobrar essa taxa de conveniência justamente porque o bilhete foi impresso na residência do autor. Enfim, não justifica a menção, né, a taxação de um percentual do valor do convite, porque em tese não há aqui um serviço gráfico ou qualquer outra espécie de valores respectivos aí que justificam a taxa de conveniência de 20%. Pessoal, esse caso em questão é um caso também dia 20/4, professor, mas há mais de um julgamento no mesmo dia, sim, né? Os juízes e embargadores fazem aí, né, uma média grande de julgamentos, 10, 20, 30 julgamentos por dia, tá? Esse aqui é outra turma recursal, também não é a mesma turma recursal dos casos anteriores aí. Aqui é o juiz também, de novo, Nestário da Silva Queiroz, de novo ele, da primeira turma recursal, na qual ele traz um processo de 2017, que foi julgado em 2020, né? O processo iniciou-se em 2017, em primeiro grau, teve a sentença e teve o recurso, e em dia 20/4 de 2020 teve a conclusão desse recurso. E aqui diz respeito, pessoal, uma rescisão de um contrato de buffet de casamento. Olha que interessante. Confesso que eu fiquei curioso em entrar com esse processo, eu não sei o que aconteceu, se a noiva quis cancelar o casamento, se descobriu uma traição, se descobriu alguma coisa assim. Eu também não vou trazer isso para vocês, porque certamente nós temos aqui que o processo não está em segredo da justiça, lá temos nomes de partes, temos aí uma questão bem complicada. Vai que eu coloco esse processo para vocês, se vocês aí quase não são curiosos, né, vão até o Facebook e colocam o nome da noiva ou do noivo, né, e descobrem no processo que é uma traição, então, enfim, gera uma situação desconfortável, né, desmerecedora aí, que eu prefiro não trazer o nome das respectivas partes aí mencionadas neste processo. Eu também não sei o motivo pelo qual houve o cancelamento do serviço do buffet. Tá? Não sei se houve algum imprevisto ou houve algum pé na bunda. Mas enfim, pessoal, nós temos aqui, né, uma rescisão de contrato em razão do cancelamento do casamento. E lá nós temos declarada a nulidade de cláusula contratual que prevê a retenção abusiva e também excessivamente onerosa ao consumidor. Então aqui também há de novo, olha que interessante, né? A aplicabilidade do artigo 51, inciso 4º. Eu demonstrei para você que esse artigo 51, inciso 4º, que diz aí, né, que cláusula que coloque o consumidor em desvantagem, cláusula que justamente que evidencia a má-fé, é uma cláusula abusiva, de certo modo, coringa, né, na qual pode ser utilizada em vários e vários aí aspectos, né? Nós verificamos que utilizou-se em várias temáticas diferentes, aí, conforme esses estudos de caso que nós estamos aí realizando. Olha que interessante, aqui há, né, justamente uma limitação da multa do contrato. Isso é muito importante observar, tá? Então vamos supor que o contrato de buffet de casamento possuía uma multa, geralmente possui sim, uma multa respectiva aí de, não sei, vamos chutar, não viu com o processo, mas de 30% a 40%. Claro que o dono do buffet tem interesse que contratualmente ele esteja resguardado e que se faça valer a data, a hora fixada para o casamento. Isso é o interesse do dono do buffet, que disponibilizou essa data, que disponibilizou esse espaço, essa locação de banda, locação de buffet, enfim. E lá havia uma cláusula certamente superior a 10%, e o juiz falou assim, peraí, direito do consumidor mesmo, né, havendo multa, rescindir contratos. Ninguém é obrigado, quando se faz um contrato, a estabelecer um vínculo eterno ou um vínculo até a rescisão contratual. Um casamento, por exemplo, né, citando o caso de casamento, que esse caso é um caso de casamento, nós temos que o casamento é um vínculo contratual e efetivo ao mesmo tempo, né? Então nós temos, por força de uma disposição, de um ato de declaração entre as partes, né, de uma consubstanciação de um ato amoroso, né? A não ser que a pessoa case por interesse, que acontece muito, mas enfim, nós temos que, mesmo sendo um casamento um vínculo contratual afetivo, também de direitos e deveres entre os cônjuges, né? Nós temos também há direito de rescisão, há direito de divórcio, né? Nós não estamos compelidos a ficar com a mesma pessoa para o resto da vida.
Então, tomara que meu namorado não esteja ouvindo isso, mas tudo bem. Nós temos aqui que justamente nós temos que é possível sim a realização de rescisão contratual. Então, nesse fato em questão, pessoal, houve uma limitação dos juros, né? Os juros que era previsto aí, por exemplo, no contrato, vamos chutar, não viu o processo, mais uma vez, estou dizendo para vocês, de aí 20%, 30%, nós temos que o juiz pode se utilizar de parâmetros e se limitar a uma aplicação menor. Nesse caso, o juiz reduziu a aplicação para 10%. Por que 10%, professor? Porque não houve provas suficientes da fornecedora que ela teve um dispêndio, ou seja, teve um gasto de valores. Num certo modo, uma multa de 40% do valor, por exemplo, vamos supor que esse buffet seja 30 mil reais, né? 30% são aí um valor de 9 mil reais. Então, o juiz falou assim, poxa, mas você não gastou 9 mil reais, não tem o porquê, eu quero fixar então a multa de 10%, então, ou seja, multa de 3 mil reais, por exemplo, né, para o caso em questão. Então é importante dizer que o Poder Judiciário, a gente tem que ter muito bom senso para a gente entrar com processos judiciais. Esse consumidor poderia falar o seguinte, não quero pagar multa, não acho justo pagar multa. Nesse caso, a multa é justa, pessoal. Acho que vocês têm que entender assim que o processo judicial não pode ser um meio para que as pessoas se desobrigam aí de questões contratuais. As multas contratuais existem um parâmetro, né? Essa multa de 10% tinha um parâmetro em relação aí ao contrato em questão. Então, o autor aqui muito bem colocado, ele não falou para o juiz, eu quero cancelar essa multa, né? Eu quero justamente aí trazer trazer aí uma redução dessa multa. Mas sim, aqui nesse caso, nós temos uma questão que o autor foi bem coerente, falou, não, juiz, eu quero limitar a multa, eu quero reduzir a multa, eu achei a multa muito alta, muito onerosa. Então houve até um bom senso da parte do autor nesse caso em questão. Pessoal, dando sequência, tá? Aqui nós temos uma decisão de um processo de 2017 que foi julgado agora dia 3 de 4 de 2020, tá? É um processo de vara civil. Por que de vara civil? Porque é um processo na qual houve a destinação em segundo grau para a Câmara Civil, ou seja, sempre quando eu ouvir a palavra desembargador e verificar a palavra aí, Câmara Civil, nós temos um processo de justamente vara civil. E vou passar para vocês, pessoal, no fórum, ou até na atividade, eu não pensei que a atividade fosse passar para vocês ainda, o link do TJ Paraná. Tá? O link do TJ Paraná na área de jurisprudências. Então, eu vou passar o link para vocês que já vai cair diretamente no site do TJ Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, que já vai cair na aba jurisprudência. E você vai lá, pessoal, isso aí é uma diversão. Eu me divirto fazendo isso aí. Quando eu estou, às vezes, com insônia, 4 horas da manhã, 5 da manhã, eu entro no site do TJ só para ver as decisões dos processos. E você coloca lá, qualquer empresa, coloca um caso que está te perturbando. Vamos supor que você comprou um pacote de turismo e por conta da pandemia você não vai conseguir viajar. Coloca lá questões, rescisão, contrato de agência de turismo, força maior, pandemia, Covid-19. Verifiquem as decisões lá. Eu achei muito importante vocês verificarem, até para que vocês possam estudar com aí uma vertente prática. É muito comum as pessoas estudando direito chegarem no escritório, chegarem para conversar comigo e às vezes tem uma base teórica muito interessante, só que não tem uma base prática, né, aí interessante. Importante que vocês tenham a teoria, através da formação, da leitura de doutrinas, da verificação de artigos científicos sobre determinado tema, da verificação de vídeos, né, de aula, verificação das minhas aulas, e depois você também tem isso aliado à prática, né? Então eu quero trazer também justamente aqui um alinhamento prático da respectiva matéria, né, trazida aí de cláusulas abusivas dentro da relação de consumo. Pessoal, nesse caso em questão, nós temos uma apelação civil, né, um processo de segundo grau.
nós temos uma ação declaratória de inexistência de débito, ou seja, o autor entrou para que seja declarado aquele débito como inexistente, como aí justamente não passível de cobrança. Pediu isso através de uma tutela de urgência, ou seja, pediu através de um procedimento liminar, de uma urgência, demonstrou os requisitos do perigo in more, fumus bonius, que vocês ainda vão estudar. Pediu ainda a indenização por dano material e também dano moral, né, justamente aí pelos custos e também pela lesão ao seu direito de personalidade, sua moral. Enfim, vamos ver se ele conseguir ganhar isso aí, tá? É um cartão de crédito consignado. Então ele sacou esse cartão, houve aqui a instituição financeira, e o contrato previa que a modalidade de cartão consignado, né? Então ele entrou justamente com a declaração de nulidade do contrato. Ele alegou uma falha de dever de informação, aqui entra daí o artigo 51, para o primeiro do CDC. Ele pede a nulidade do contrato, né, justamente pela devolução simples dos valores devidos, descontados pelo banco. Né? Então ele pede a majoração também do dano moral, que foi aceito. Está um pouco confusa a leitura dessa ementa jurisprudencial aí, porque não está assim, muito simétrico aqui os acontecimentos. Né? Diz que a atitude foi altamente, né, o desembargador falou que a atitude do tribunal foi altamente reprovável da instituição financeira e a oferta de contrato foi extremamente desvantajoso. Detrimento do contrato solicitado pelo consumidor, o ponto fixado no modelo bifásico, pedido de afastamento, compensação, impossibilidade de retorno às partes ao Estado, a QO, o dever do consumidor em devolver e compensar os valores recebidos pelo contrato. Então ele recebeu a título aí de crédito consignado alguns valores, e o consumidor entrou com esse processo justamente alegando cláusula abusiva e de certo modo ele perdeu aqui, né, que não houve aqui, ele foi obrigado o consumidor a devolver os valores, né, devidamente creditados, né, emprestados aí pela empresa. Certamente houve aqui uma contratação de um crédito consignado, um cartão de crédito consignado. Esse cara deve ser um funcionário público, né, um serventuário. E houve aqui justamente o crédito foi oferecido, só que não foi debitado por alguma questão aí. Depois foi colocado certamente no Serasa. Ele pede essa inexistência de débito, mas no final das contas ele vai ter que ressarcir aqui os respectivos valores. Perfeito? Pessoal, só para, não sei se eu disse isso no começo da aula, o que eu trago para vocês são as ementas jurisprudenciais. Tá? O que são ementas? Ementas são resumos da decisão de segundo grau, né? Mais conhecidos também como acórdão. Eu já contei, quem é meu aluno, eu já contei para vocês o que é o acórdão. Tenho vergonha de contar isso em vídeo aula registrado, tá? Então faça o seguinte, vocês não se recordam do exemplo, não sei se eu falei para essa turma necessariamente aí, vocês me chamem no WhatsApp. Eu vou falar agora que é mais fácil, que talvez no WhatsApp seja mais constrangedor, porque é uma piada totalmente sem graça, tá? Os desembargadores, ou seja, as pessoas que julgam aí em segundo grau, são pessoas que já possuem uma carreira dentro do Poder Judiciário. São pessoas justamente que já têm uma certa experiência. Né? Então, digo que são pessoas, né, juízes, desembargadores de 50 anos, 60 anos de idade. Quase para se aposentar, né, digamos assim. Nesse caso em específico, como são pessoas que estão quase beirando a aposentadoria, são pessoas que já diminuíram, de certo modo, o seu ritmo de trabalho, ou esperam que já tenham aí, de certo modo, já um pouco diminuído, né? Não tem o mesmo gasto de um juiz jovem de 20 anos, 20 e poucos anos aí. Em detrimento disso, piadinha sem graça, tá, pessoal? O acórdão é quando esses desembargadores acordam para proferir uma decisão, porque eles têm que acordar junto, porque são decisões colegiadas de 3 aí, juízes ou 3 desembargadores. Por isso chama acórdão, porque eles
acordão. Perfeito? Sem graça nenhuma, mas só para quebrar um pouquinho o clima. Vamos lá, pessoal. Retomando, tá bom? Olha que interessante. É um processo de 2018, foi julgado agora em 2020. Processo que é lá da turma recursal, ou seja, um processo lá do Juizado Especial Civil, né? Juizado em pequenas causas, Lei 8.000, Lei 9.099 de 95. Muito interessante essa lei. Aqui é um serviço de assistência funeral, né? Um possível aí, né? O serviço funeral, tal como existe o prever, tá? Não é o prever aqui nesse caso concreto. Não cheguei a ver o processo inteiro, né? Mas é um caso aí referente ao serviço de assistência funeral. E aqui houve uma ação de reparação de danos. Houve o falecimento após o horário comercial da sexta-feira, ou seja, o de cujos, o defunto, o presuntão, ele morreu depois da sexta-feira, depois do horário comercial. Os familiares falaram, opa, vou ligar no nosso serviço de assistência funeral. Ligar, não conseguiu atendimento, tentou comunicação e não conseguiu aí atendimento. E a seguradora orientou agora até segunda-feira, imagina a consequência, né, gente? Para contatar o setor responsável pela assistência funeral. Ou seja, houve uma falha, mas uma falha gritante da prestação do serviço, né, gente? Esse serviço funeral não pode dormir, tem que ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque ninguém sabe a hora, né, e o dia da semana que a pessoa vai morrer e vai precisar de certamente do atendimento do serviço funeral. E houve aqui, né, tem uma cláusula dizendo o seguinte, que não aplica o direito ao reembolso. Então esses familiares aí do decujo, do presuntão, eles arcaram com, né, os custos relativos ao enterro. Eu não poderia deixar o corpo desvelando até sexta, até segunda-feira, né? E pediram aí o ressarcimento, tive que gastar com transporte, com caixão, com essas coisas aí. E infelizmente aí eles solicitaram um reembolso e não foi, e tinha um contrato, uma cláusula dizendo que não poderia ter reembolso, e essa cláusula foi julgada como cláusula totalmente abusiva, né? Com fulcro no artigo 51, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, né? Então a sentença foi mantida. Pessoal, como eu disse para vocês, isso é uma ementa, um acórdão, né? Nós temos também as decisões de inteiro teor. Toda essa ementa aqui, todo esse resumo da decisão, que ele segue uma sequência fática, né? Uma lógica jurídica, até para nós entendermos, nós temos também o acórdão, né? A decisão de inteiro teor. Ou seja, se eu for lá, tá? Que interessante. Lá no link que eu vou passar para os senhores, colocar o que está mais ou menos verificado aqui, vocês vão achar essa decisão, aí vocês vão clicar no link lá. Aí vocês vão ler a história inteira, tá? E saber quem são as partes das quais tiveram aí esse prejuízo. É claro que eu não vou mostrar para vocês, né? Por uma questão de respeito, né, da família. Mas é importante, às vezes é de Maringá, e você encontra de Maringá, tá, gente? Você encontra, aí só colocar em empresa de Maringá que você encontra aí casos de Maringá, né? Então, assim, é importante não trazer esses nomes até para evitar, né? Vai que vocês conhecem a pessoa, a família, enfim, fica uma situação constrangedora e desnecessária, embora os processos são processos que não são processos em segredo da justiça, né? São processos públicos, porque se fosse em segredo de justiça, o processo aí não teria essa informação. Perfeito? Olha que interessante esse caso. Pessoal, esse caso aqui é da vara civil, né? Porque aqui desembargador... Opa, eu pulei. A desembargador, né? Está mencionando aqui Câmara Civil. O processo de 2019 que foi julgado em 2020. Até foi relativamente rápido por ser aí vara civil, né? É um contrato revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, também aqui novamente há uma alienação fiduciária, né?
que é o gravame, que é uma construção sobre o bem móvel ou imóvel, muito interessante. Houve aqui a prescrição e ocorrência. A sanção de natureza pessoal, aplicou-se o prazo decenal, que é o prazo estabelecido no CCB, Código Civil Brasileiro, que traz a prescrição de 10 anos, uma possibilidade de aplicação de prescrição de 10 anos, né? E traz aqui uma abusividade caracterizada pela taxa de contratação. E a taxa contratada, né, de juros, né, é o dobro da média praticada no mês do ano da contratação, conforme planilha do Banco Central. Ou seja, que houve justamente uma admissão à revisão das taxas de juros. É uma decisão justamente que tem com base do RESP de 2009. Pessoal, olha o seguinte, eu ensino até os meus estagiários e alunos, né, a como fazer contrato de revisão de juros. E é muito interessante você saber se seu contrato tem juros abusivos ou não, tá? A gente tem, assim, muitas empresas, né, que até sou contra isso, porque isso fere o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que oferecem, né, serviços de revisões contratuais. Então, o slogan padrão assim, você está pagando juros abusivos? Se vocês têm financiamentos e não aguenta mais pagar, contrata agora a empresa 1, 2, 3, revisões de juros. Veja o exemplo. Um contrato de 30 mil, abaixamos para 10 mil. Então, ele traz alguma fantasia, uma coisa assim que você fala, poxa, o negócio é muito bom. E isso, pessoal, vem se agregando de uma forma que eu já vi publicidade de YouTube de revisão de juros, já vi publicidade de canal de TV aberta, Band, revisão de juros. E como que funciona para você verificar na prática se seu contrato tem juros abusivos ou não. Existem duas formas, uma forma mais simples e uma forma mais complexa, perfeito? A forma mais simples, digo, a forma mais crua e nua para evidenciar juros abusivos. Quando você faz um contrato de financiamento de qualquer natureza, capital de giro, financiamento de veículo, financiamento aí, né, de limite cheque especial, cartão de crédito, enfim. Esses juros aplicados, eles devem obrigatoriamente seguir uma taxa média. Professor, qual que é a taxa média de juros? Boa pergunta. Nós temos uma lei, né, um artigo relacionado ao Código Civil, que fala que os juros legais no Brasil é de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Nós temos que é possível legalmente cobrar juros de 1% ao mês, mais correção monetária, por qualquer indexador, ou seja, pelo INPC, Instituto Nacional de Preços Médios, INCC se for um contrato de locação imobiliária ou de construção, Índice Nacional da Construção Civil, IGPM, Índice Geral de Preços Médios, né? Enfim, são índices relacionados a estudos econômicos, basicamente realizados pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, que trazem todo mês uma tabela de quais são os parâmetros de correção monetária. Ou seja, com base na inflação, com base no aspecto do mercado, trazem se houve uma valorização, né, digo uma variação positiva da correção monetária dos juros ou uma desaceleração, uma variação negativa desse índice. Então, o índice pode ser para mais ou para menos. Então, se a gente for levar a situação fria, nua e crua, nós temos que os juros legais no Brasil é de 1% mais algum índice, que basicamente, chutando forte assim, vai girar em 1.5, 1.8, 2, 2.3 no máximo, que são mais ou menos as variações, 1% de juros, mas no máximo no mínimo 0.5, 0.2 a 1.5 de correção monetária. Só que nós sabemos que daria daí, né, 1.5 vezes 12, daria 12 mais 6, daria 18% ao ano, né, de juros efetivos, né. Mas nós temos que muitos contratos bancários trazem juros de 2 e pouquinho,
3% ao mês. Professor, isso é abusivo? Se eu trazer um parâmetro de juros legais com um parâmetro de juros contratuais, né, estabelecidos em contratos bancários, eu posso fazer a conta da abusividade? Não posso fazer. A conta da abusividade leva em consideração a aplicabilidade de taxa média de juros do mercado. Houve uma decisão judicial que pacificou o seguinte entendimento: somente é abusivo os juros que estão acima da taxa média de mercado. Juros que estão acima da taxa legal de correção monetária não são abusivos. É abusivo somente taxas acima da taxa média. Isso me dá uma dor de cabeça no dia a dia, porque eu advogo para a empresa, pessoal, e quando eu vou cobrar dívida, eu faço bastante cobrança, eu só posso cobrar dívida com a margem legal, 1% mais correção monetária. Eu não posso utilizar outro fator de correção de cobrança de juros. Então, eu tenho um cliente lá em Quinta do Sol, o Sr. Leonardo, espero que ele não esteja ouvindo o vídeo, que ele é muito chato nesse aspecto. Ele fala o seguinte: Henrique, eu tenho aqui uma cobrança de 100 mil reais, tá? E você está cobrando juros pro devedor de 1,5% ao mês. Só que esses 100 mil reais, se eu for pegar emprestado no banco, eu vou pagar 2,5%. Ou seja, eu estou morrendo 1% por mês. Em 100 meses, eu vou estar tendo prejuízo dobrado do fato aí de você não ter recebido essa dívida do meu cliente. Ele fala assim, a gente briga, né? Briga assim no bom sentido da palavra negociar. E eu explico, isso que eu estou explicando para vocês, eu explico para ele. Que eu não posso cobrar taxa média de mercado, somente os bancos podem cobrar juros de taxa média. Ou seja, eu, cidadão normal, uma cobrança de dívida, posso cobrar juros pequenos e o banco, numa situação, pode pacificar um juros médio de mercado, ou seja, um juros bem maior. Isso é muito interessante, eu sei que eu estou dialogando bastante, pessoal, mas isso é quase um curso de revisional bancária, tá? Que entra na pena prática abusiva também, tá, pessoal? Na cláusula abusiva, desculpa. Eu estou mencionando que os bancos, as instituições bancárias, pacificam mais ou menos todo o mês uma taxa média considerável. Pessoal, isso é igual telefonia. Eu quero que vocês façam a experiência, tá? Telefonia e locação de carro. Dois setores, tá? Eu quero que vocês façam isso hoje à noite, quando vocês tiverem tempo. Façam uma simulação nas 4 maiores companhias telefônicas do Brasil de um plano equivalente, por exemplo, plano pós-pago com 200, 300 minutos de internet, não sei, escolham um pacote lá do plano médio e façam essa cotação. E mostre para mim a diferença. Verifique se alguém tem alguma diferença gritante. Olha, a companhia Vivo está muito mais barato que a TIM. Eu aposto para vocês aí que não tem uma diferença gritante. Perfeito? Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro. Locadora de carro. Faça uma média para você alocar um carro por 10 dias aqui em Maringá. Eu aposto que não vai ter uma diferença gritante. Agora pode ter, por causa da pandemia, muita gente devolveu o carro, né? Muito motorista de aplicativo devolveu o carro. Enfim, agora pode ter, mas duvido que tenha alguma alteração gritante. Da mesma forma, faça uma simulação ou entre na tabela de juros, que eu vou passar o link para vocês, e verifiquem as taxas médias de mercado dos juros. Lá não tem diferença gritante, pessoal. Está mais ou menos no mesmo saco o negócio, no mesmo nível, tá? As cobranças de juros. Por quê? Porque com esse entendimento da aplicação da taxa média, nós temos que há uma pacificação da possibilidade da lei da usura, ou seja, de cobrar juros acima do legal. Tá? Quase uma agiotagem legalizada dos bancos, né? Desculpa até o termo aí que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, os bancos trabalham com uma pacificação de juros. Tá? Então, voltando lá. Isso é a primeira forma de eu calcular juros. O professor fez um contrato de financiamento de um carro, perfeito? O meu contrato de financiamento é em março de 2019. Como eu faço para saber se esse contrato está com juros acima do mercado ou não?
você vai lá na categoria, vai no link do Banco Central, vai na categoria do seu financiamento, tem que achar o que é, né, um código, tem lá, alienação fiduciária de veículo, tal. É uma nomenclatura que eles utilizam. Acha essa nomenclatura no sistema, aí você vai colocar o período, aí você vai ver naquele mês que você fez o contrato de financiamento, todos os bancos taxados que existem no Brasil e as taxas de todos os bancos. Então você vai ver naquele mês quem forneceu os juros mais baratos, quem forneceu os juros mais caros. E você vai ver onde está o seu contrato. Ou seja, eu financei pela BV Financeira. Você vai ver se o seu BV Financeiro está no meio, médio, ou se está abaixo, ou se está acima da média. Aí vem a questão dos juros abusivos. Essa é uma das formas de calcular a existência ou não de juros abusivos. Segunda forma, que é a fórmula que eu utilizo aí para meus clientes. Faço isso e quando eu verifico isso aí, eu passo para um contador. Então, primeira coisa, o cliente vai no escritório, paga consulta, né, que eu cobro consulta aí de cliente, exceto aluno, né, que a gente troca uma ideia aí. Fala, tô com esse contrato, eu quero saber se é juros abusivos. Tudo bem, eu entro na taxa média. Pela taxa média, de forma nua, crua, aí, de forma fria, parece-me ser uma taxa abusiva porque está acima dos parâmetros aí de outras instituições financeiras. Isso também é um argumento jurídico. Aí eu mando esse contrato para um perito, um contador. Porque o contador ele faz um cálculo, porque esses juros são juros, de certo modo, do capital, juros capitalizados, né? Que tem aí juros sobre juros. Então eu consigo, às vezes, tirar alguma coisa a mais de abusividade de juros em relação aí a um trabalho de um respectivo contador expert na área de revisional, cara, é muito bom, ele até de fora da cidade aí. Perfeito, pessoal? Desculpa me alongar, que isso acho que é importante, pouca gente sabe, e às vezes é muito alvo de conversas, né, às vezes alguém te vai consultar quando você estiver informado aí, ou até conversas, né, de familiares, de finais de semana. É importante vocês saberem, né, os métodos de verificação de abusividade de juros. Por fim, pessoal, acho que eu vou fazer o último caso agora que nós estamos quase... Nós temos mais alguns casos aqui. Bastante casos. Eu disponho isso para vocês aí no respectivo slide, tá? Aqui é um caso também do desembargador, ou seja, da turma recursal, um processo da Vara Civil de 2018, que foi julgado em 2020. Uma ação de cobranças de um seguro-saúde contratado para sua empresa em favor de seu sócio, também aí, diretores. As parcelas não foram pagas e houve um pedido de cancelamento do contrato. Todavia, utilizou-se o seguro em outubro. Então, pediu para cancelar em setembro, mas utilizou em outubro. Então, teve dever de quitação dos prêmios sob pena de enriquecimento ilícito. Então, teve que pagar os prêmios da utilização do seguro-saúde. Houve o pagamento devido, a multa de rescisão contratual antes de 12 meses de vigência, inexistência do prévio convencimento, artigo 54, parágrafo 4º, violação do dever de informação. Ou seja, houve aqui abusividade, segundo o artigo 51, incisos 4 e 11, depois vocês verificam a condenação foi afastada. Então houve aqui a abusividade da cobrança do respectivo aí prêmio após o cancelamento do seguro-saúde. Que é um caso referente também à alteração lateral do plano telefônico, que houve uma geração de dano moral aí, a diminuição do dano moral por R$3.000. É um processo também de telefonia. Aqui é um caso de cessão real de uso de imóvel. Houve uma cláusula abusiva da qual a taxa de administração e a cláusula penal foi utilizada como fator aí de forma prejudicial ao consumidor. Como obrigação de fazer. É interessante esse processo também, artigo 51, quarto, novamente, pessoal, você viu que aparece muito, artigo 51, inciso 4, é um dos aí, coringas, né, para
constatação e fundamentação de cláusulas abusivas. E aqui o plano de saúde não autorizou a liberação do home care e nem das medicamentos das fraldas geriátricas para uso domiciliar do paciente, do consumidor, do cliente, né, desse plano de saúde. Então houve aqui desvantagem, né, um caso bem sério, bem complicado, né, afetou a qualidade de vida do usuário, que tem uma doença grave, uma situação bem complicada, né. Enfim, houve a diminuição do dano moral, né, em virtude das peculiaridades do caso concreto. Aqui um caso de plano de telefonia também, de requebra da fidelidade. Aqui é um caso de dano moral da aquisição do pacote de viagem, né, ele cancelou com 4 meses antes do plano, aí houve uma multa, ele pediu a diminuição da multa para 10%, né. A jurisprudência vem nos ensinar, pessoal, que 10% de multa é um percentual legal de se cobrar aí, tá? Contratos, então, você advoga para a empresa, trabalhando para a empresa, tem parentes que tem empresa, prestação de serviço, né? 10% é uma coisa legal, tá? De se cobrar aí, é uma taxa de cláusula penal interessante, né? Essa cláusula de multa aí, interessante. Enfim, pessoal, terminamos aqui a nossa aula de hoje, tá? É uma aula mais light, não uma aula pesada. Eu também, assim, não quis fazer uma aula pesada, porque acho que é interessante ter essas aulas mais práticas, essas aulas mais gostosas, essas aulas mais que vocês conseguem assimilar o conteúdo de forma mais interessante e também coerente, tá? Não adianta eu jogar conteúdo para você e jogar aí, né, sem ter uma aplicabilidade prática. E o Código de Defesa do Consumidor, eu digo para vocês e repito e falo novamente, é a melhor matéria do curso de Direito, pessoal, sem desvalorizar as demais, tá? Mas é matéria, que no primeiro dia da aula eu disse para vocês que nós somos consumidores somos todos nós respiramos diariamente direito do consumidor. Estou aqui na minha casa, utilizando a internet em relação ao direito do consumidor, utilizando-se da energia elétrica em relação ao direito do consumidor, prestando serviço de fornecimento de ensino, né, remoto nesta ocasião, direito do consumidor. Estou tomando meu chá, direito do consumidor. Estou utilizando aí o notebook, direito do consumidor. Enfim, pessoal, nós nascemos, respiramos, comemos, vivemos, direito do consumidor. Perfeito, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, na verdade, né? A todos, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo. Tchau, tchau.